Meu nome é Silvia, e se alguém me perguntasse até pouco tempo atrás, eu diria com convicção que minha vida era estável. Não perfeita, perfeição é uma mentira confortável, mas segura. Eu tinha um namorado que me amava, que confiava em mim e que confiava cegamente no melhor amigo dele. Cegamente demais. Meu namorado, Eduardo, sempre dizia a mesma frase quando alguém insinuava qualquer coisa sobre o amigo. Por ele eu coloco a mão no fogo. E eu sorria. No começo, sorria porque achava bonito. Depois, porque achava ingênuo. E por fim, porque já sabia que aquele fogo queimaria. O melhor amigo dele se chamava Rafael. Rafael não era o tipo óbvio. Não era espalhafatoso, não fazia questão de chamar atenção. Era pior. Ele tinha aquela presença silenciosa, aquele jeito de observar mais do que falar, como quem entende o mundo antes de se mostrar nele. Alto, voz calma, olhar firme demais para alguém que deveria ser apenas amigo. Desde a primeira vez que nos encontramos sozinhos, senti algo diferente. Não foi desejo imediato. Foi incômodo. A sensação de estar sendo vista além do que eu mostrava. Você sempre fica assim quieta? Ele perguntou naquela tarde, enquanto Eduardo descia para buscar cerveja. Assim como? Respondi, fingindo naturalidade. Pensando demais. Sorri, sem saber como ele tinha acertado tão fácil. Com o tempo, as situações se repetiram. Eduardo confiava tanto em Rafael que nos deixava sozinhos sem pensar duas vezes. Para ele não existia perigo. Para mim, começou a existir curiosidade. Rafael nunca ultrapassava uma linha visível. Nunca me tocava de forma óbvia. Nunca dizia nada direto. Ele fazia algo muito mais perigoso, insinuava com silêncio, os olhares demorados, os sorrisos de canto, a forma como se aproximava quando falava comigo, diminuindo a distância só o suficiente para eu perceber o calor do corpo dele. Nada que eu pudesse acusar, tudo que eu pudesse sentir. E eu sentia. Sentia quando ele se sentava ao meu lado no sofá, as pernas quase se tocando. Sentia quando ele falava baixo, como se dividisse um segredo só comigo. Sentia quando meu corpo reagia antes mesmo da minha razão permitir. Eu me odiava por isso, mas também me excitava com a culpa. Certa noite, Eduardo adormeceu cedo. Rafael ficou mais um pouco, dizendo que ainda não estava com sono. A sala estava com pouca luz, só o abajur aceso. O silêncio era espesso. Ele confia muito em você, eu disse, sem olhar diretamente para ele. E você? Rafael respondeu. Virei o rosto devagar. Ele me olhava com atenção total. Eu, também. Ele sorriu. Um sorriso lento, quase satisfeito. Confiança é uma coisa frágil, Silvia. Meu coração acelerou. Por quê? Porque às vezes a gente confia sem testar. O ar ficou pesado. Eu sabia que aquela conversa não era inocente. E mesmo assim, não me afastei. Ao contrário, cruzei as pernas. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Rafael percebeu. Sempre percebia. Você faz isso de propósito? Ele perguntou, a voz mais grave. Fazer o quê? Me provocar sem dizer uma palavra. Engoli seco. Talvez você esteja imaginando coisas. Ele se inclinou um pouco mais para frente. Talvez, disse, ou talvez você goste de saber que eu imagino. Meu corpo inteiro reagiu. Um arrepio lento, começando na nuca e descendo pelas costas. Eu deveria ter levantado. Deveria ter ido para o quarto. Deveria ter escolhido Eduardo. Mas fiquei. Naquela noite não houve toque. Não houve beijo. Não houve nada que pudesse ser chamado de traição. Mas quando Rafael se levantou para ir embora, passou por mim devagar demais. O braço roçou de leve no meu ombro. Um contato mínimo. Calculado. Boa noite, Silvia. Ele sussurrou. E foi aí que eu soube. A mão de Eduardo já estava no fogo. E eu estava prestes a provar que queimava. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Ou talvez tudo continuasse exatamente igual por fora. Eduardo seguia sendo o mesmo. Carinhoso, previsível, seguro. Beijava minha testa, falava dos planos, confiava em mim como quem confia no próprio reflexo no espelho. E sempre que falava de Rafael, repetia com orgulho quase infantil. Aquele ali é meu irmão. Confio mais nele do que em muita gente da família. Eu sorria e sentia um aperto delicioso e cruel no estômago. Rafael, por outro lado, mudou sem mudar. Ele passou a me olhar diferente, ou talvez eu só tenha começado a perceber. Os encontros não eram mais inocentes. Eram calculados. Ele aparecia quando Eduardo saía. Ficava quando Eduardo se distraía. Criava silêncios que diziam mais do que qualquer frase. E eu comecei a esperar. Esperava o som da voz dele na porta. Esperava o jeito como ele me cumprimentava, sempre perto demais.
Esperava aquele segundo a mais de contato visual que fazia minha pele formigar. Eu estava jogando um jogo perigoso. E o pior, estava gostando. Certa tarde, Eduardo precisou sair para resolver algo do trabalho. Disse que voltaria rápido. Rafael já estava lá. Sentamos na varanda, o fim de tarde quente, o ar pesado. Você anda diferente, ele disse, sem rodeios. Diferente como? Mais consciente. Ri nervosa. Consciente de quê? Ele me encarou como quem mede cada reação. De mim. Meu coração bateu forte demais para fingir que não ouvi. Você se acha importante demais. Não. Ele respondeu com calma. Eu só sei quando alguém sente algo e tenta esconder. Aproximei-me da grade da varanda, fingindo observar a rua. Ele veio atrás. Não encostou. Não precisava. A presença dele era suficiente para me deixar alerta, sensível, quente. Eduardo confia em você como ninguém, falei, quase como um aviso. Eu sei. E você faz questão de... De que, Silvia? Virei-me de repente. Estávamos próximos demais. O cheiro dele, amadeirado, quente, me envolveu sem pedir licença. De me deixar confusa. Ele inclinou a cabeça, um meio sorriso surgindo. Eu não faço nada. Você faz. Rebati, a voz mais baixa, você sabe exatamente o que faz. Ele deu um passo à frente. Um só, mas foi suficiente para me prender contra a grade. E você? Sussurrou, também não sabe? Minha respiração falhou. O corpo respondeu antes da mente. Senti o calor subir, a pele sensível, os pensamentos perigosos demais para alguém que ainda se dizia fiel. Você devia se afastar. Devia. Ele concordou, mas você não pediu. Fechei os olhos por um segundo. Apenas um. Quando abri, ele ainda estava ali, mais perto. A mão dele apoiada na grade, ao lado da minha. Não me tocava. Não ainda. Rafael, fala. Se você cruzar essa linha, qual delas? Engoli em seco. Era isso. O jogo deixará de ser silencioso. A que vai machucar ele. O olhar dele mudou. Ficou mais sério. Mais intenso. Eu não vou dar o primeiro passo. Então por que fica me provocando? Ele se aproximou ainda mais, o rosto a poucos centímetros do meu. Senti o calor da respiração dele no meu pescoço. Meu corpo inteiro se arrepiou. Porque você já deu. O som de um carro estacionando quebrou o momento. Eduardo estava voltando. Rafael se afastou imediatamente como se nada tivesse acontecido. O controle dele era irritante e fascinante. Eduardo entrou falando alto, rindo, contando algo banal. Passou o braço pelos meus ombros, me puxou para um beijo rápido. Sorri, mas minha mente ainda estava presa à varanda, a grade fria nas minhas costas, a voz baixa de Rafael. Naquela noite, na cama, Eduardo dormiu rápido. Eu fiquei acordada, encarando o teto, sentindo meu corpo pulsar com pensamentos que não tinham nome. Eu sabia que estava errada. Sabia que estava brincando com algo que poderia destruir tudo, mas também sabia de uma coisa com clareza assustadora. Fogo, eu queria ver até onde aquele fogo queimava. Fogo. Depois daquele fim de tarde na varanda, eu passei a viver em estado de alerta. Cada passo na casa parecia carregar uma expectativa silenciosa. Cada barulho da porta, cada mensagem no celular, cada vez que Eduardo mencionava o nome de Rafael, tudo me fazia estremecer por dentro. Eu dizia a mim mesma que precisava parar, que aquilo estava indo longe demais, que ainda não tinha acontecido nada de verdade. Mas o desejo tem uma forma cruel de se infiltrar nos pensamentos. Ele não pede permissão. Ele se instala. Rafael começou a aparecer mais vezes. Sempre com desculpas simples. Sempre no momento exato em que Eduardo se distraía, saía, atendia uma ligação ou resolvia algo no quarto. Era como se ele soubesse exatamente quando o silêncio nos favoreceria. E eu deixava. Numa noite quente demais para o mês, Eduardo saiu para buscar comida. Disse que voltaria rápido. Eu estava na cozinha, apoiada na bancada, tentando convencer meu corpo a se acalmar. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Ele vai demorar? Rafael perguntou. Virei-me devagar. Não sei. Ele encostou na bancada oposta à minha. Cruzou os braços. O olhar atento, calmo, provocador. Você anda evitando ficar sozinha comigo. Talvez porque não seja uma boa ideia. Ou talvez porque seja. Suspirei. Peguei um copo d'água só para ocupar as mãos. Ele observava cada movimento meu como se fosse um espetáculo íntimo. Você gosta de brincar com limites, ele disse. E você gosta de ultrapassá-los. Só quando me deixam. Aproximei o copo da boca, mas minhas mãos tremiam levemente. Ele percebeu. Claro que percebeu. Rafael deu 2 passos lentos, diminuindo o espaço entre nós. Você está nervosa.
Você causa isso. Então por que não se afasta? Não respondi. Fiquei ali, presa entre a razão e um desejo que já tinha criado raízes. Ele estendeu a mão. Não para me tocar, ainda. Apenas para apoiar na bancada, ao lado da minha. Posso? Perguntou, a voz baixa. Pode o quê? Chegar mais perto. Meu coração batia tão forte que parecia denunciar tudo. Engoli em seco. Rafael. Só isso. Assenti. Um gesto mínimo, mas definitivo. Ele se aproximou. O calor do corpo dele me envolveu. A proximidade era quase insuportável. Eu sentia o perfume dele, sentia a respiração, sentia tudo. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. A mão dele se moveu devagar, não diretamente para mim. Primeiro tocou de leve meu pulso, um contato quase inocente. Mas o choque percorreu meu corpo inteiro. Você está gelada. Ele murmurou. Mentira. Seu corpo não mente. Os dedos dele deslizaram um pouco mais, até envolverem meu pulso por completo. Não apertou, apenas segurou. Um gesto simples, intenso demais. Se alguém entrar, eu sussurrei. Ninguém vai. Você não sabe. Eu sei. A mão dele subiu lentamente pelo meu braço. Um toque lento, consciente e provocador. Minha respiração ficou curta. O corpo reagia sem pedir opinião. Isso está errado. Então manda eu parar. Abri a boca. Fechei. Não consegui. O polegar dele roçou minha pele de um jeito quase imperceptível, mas foi o suficiente para me fazer fechar os olhos por um segundo. Um segundo que mudou tudo. Silvia, ele sussurrou meu nome como se fosse algo íntimo demais para ser dito em voz alta. Quando abri os olhos, o rosto dele estava próximo demais. Não houve beijo. Ainda não. Mas houve algo talvez mais perigoso, a certeza de que ele queria e de que eu queria também. O barulho da chave na porta nos fez reagir imediatamente. Rafael soltou meu braço. Deu um passo atrás. O controle voltou como se nunca tivesse sido perdido. Eduardo entrou sorrindo, falando alto. Eu apoiei as mãos na bancada para não tremer. Rafael me lançou um último olhar, intenso, silencioso, vitorioso. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo, eu ainda sentia o toque no braço. A pele parecia queimar onde Rafael havia encostado. Fogo, fogo não tinha mais só promessa. Ele tinha prova. Fogo. Pode ir, sem ser descoberta a cara sorrindo e com chifres. Depois daquele toque na cozinha, eu não consegui mais fingir que nada estava acontecendo. Algo tinha sido aceso dentro de mim, e não era só desejo, era consciência. Consciência de que eu estava cruzando uma linha invisível, daquela que não se volta atrás fingindo que foi sem querer. Eduardo continuava igual, afetuoso, confiante, completamente alheio ao incêndio que crescia sob o teto da própria casa. Às vezes, enquanto ele falava comigo sobre planos banais, eu me pegava observando o quanto ele parecia seguro, e como aquela segurança agora me dava um frio estranho no estômago. Rafael, por outro lado, não precisou fazer mais nada. O que ele já tinha feito era suficiente. Ele passou a me provocar de maneiras quase imperceptíveis. Um olhar sustentado por tempo demais. Um comentário ambíguo feito no momento exato. Um sorriso discreto quando Eduardo se virava de costas. Era um jogo silencioso, íntimo, só nosso. E eu entrei nele. Certa noite, fomos os três a um jantar com amigos. Eu me arrumei com mais cuidado do que o normal. Um vestido que marcava o corpo de forma elegante demais para ser casual. Quando saí do quarto, senti o olhar de Rafael me percorrer devagar. Ele não disfarçou. Apenas ergueu a sobrancelha, aprovando em silêncio. Aquilo me arrepiou inteira. Durante o jantar, ele sentou à minha frente. Eduardo, ao meu lado. A mesa cheia, conversa alta, risadas. Ninguém perceberia o que acontecia por baixo daquela normalidade. Mas eu percebia. O olhar de Rafael descia, subia, me desnudava sem tocar. Eu sentia o calor subir, o corpo responder, e precisava cruzar as pernas para manter algum controle. Quando nossos olhares se encontravam, ele não desviava. Me desafiava. Em um momento de distração geral, senti algo roçar meu joelho por baixo da mesa. Um toque rápido, calculado. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei para ele imediatamente. Rafael manteve a expressão neutra. Conversava como se nada tivesse acontecido. Mas o canto da boca dele se curvou levemente. Não foi um acidente. E nós dois sabíamos. O resto da noite foi um tormento delicioso. Eu mal ouvia as conversas. Meu corpo inteiro estava alerta, sensível, vibrando com aquele pequeno gesto proibido. Quando finalmente fomos embora, o ar no carro parecia pesado demais. Eduardo dirigia, tranquilo. Rafael no banco de trás.
Eu no meio daquele silêncio carregado de tensão. Senti o joelho dele encostar de novo no meu, dessa vez por mais tempo. Não afastei. Quando chegamos em casa, Eduardo subiu primeiro para tomar banho. Rafael ficou na sala. Eu devia ter ido junto com meu namorado. Devia ter seguido o caminho seguro. Mas fiquei. Você gosta de brincar com perigo, Rafael disse, quebrando o silêncio. Você não facilita. Eu facilito. Você é quem escolhe. Aquelas palavras me atingiram em cheio, porque era verdade. Eu estava escolhendo. Cada vez que não me afastava. Cada vez que sustentava o olhar. Cada vez que ficava. Se ele descer, comecei. Ele não vai. Você confia demais. Aprendi com ele. A ironia na voz dele me fez estremecer. Rafael se aproximou. Não me encostou. Ficou a poucos centímetros. Perto o suficiente para eu sentir tudo. O calor, o cheiro, a intenção. Você sabe o que está fazendo comigo? Ele murmurou. Não, menti. Sabe sim. A mão dele subiu lentamente e parou a poucos centímetros da minha cintura. Não tocou. Esperou. Era uma pergunta silenciosa. Meu corpo respondeu antes de mim. Inclinei-me levemente para frente, diminuindo ainda mais a distância. O toque aconteceu. Suave, quente, decidido. Um choque percorreu meu corpo inteiro. Isso, sussurrei. Já é demais. E mesmo assim eu não consigo mandar você parar. O olhar dele escureceu. A mão apertou um pouco mais firme. Não invasiva, mas íntima, verdadeira. Então a mão já está no fogo, Silvia. E está queimando. Um barulho no andar de cima nos fez recuar. Rafael se afastou imediatamente. A normalidade foi vestida de novo, como uma máscara bem treinada. Eduardo desceu minutos depois, sorrindo sem desconfiar de nada. Me beijou. Eu retribuí, mas meu corpo ainda estava em outro lugar. Naquela noite, sozinha no escuro, eu admiti algo que já não dava mais para negar. Fogo, eu não queria mais só provar que o fogo queimava. Eu queria sentir a queimadura. Fogo. Depois daquela noite, eu parei de fingir para mim mesma. Não adiantava mais dizer que era só curiosidade, só provocação, só uma brincadeira perigosa que eu controlava. Eu não controlava nada. O que eu sentia por Rafael já tinha passado do limite do pensamento, estava no corpo, na pele, na expectativa. E o pior, eu sabia que ele também sentia. Eduardo começou a notar pequenas coisas. Nada concreto, nada que pudesse virar acusação. Mas eu percebia o olhar mais atento, as perguntas soltas, o jeito como ele às vezes me observava em silêncio. Aquilo me deixava nervosa, e de um jeito que me assustava, mais excitada. O risco dava gosto ao desejo. Rafael parecia ainda mais seguro, mais confiante. Como se soubesse que eu já estava presa naquele jogo. Ele não precisava correr, eu já caminhava sozinha em direção ao fogo. Numa tarde de sábado, Eduardo precisou viajar a trabalho. Apenas 2 dias. Nada demais. Ele me avisou tranquilo, como sempre. O Rafa vai dar uma passada aqui para ver se está tudo bem. Sorri. Meu estômago se contraiu. Claro. Assim que a porta se fechou atrás dele, o silêncio da casa pareceu diferente. Mais carregado. Mais consciente. Eu sabia que Rafael veria. E pela primeira vez, não pensei em evitar. Quando ele chegou, eu estava na sala descalça, usando um vestido leve demais para ser só conforto. Quando abriu a porta e me viu, o olhar dele mudou. Não disfarçou. Então, ele disse, entrando devagar, estamos sozinhos. Estamos. Nenhum de nós sorriu. Não era mais brincadeira. Sentamos no sofá, mantendo uma distância mínima, quase simbólica. O silêncio entre nós era espesso, pulsante. Se eu ficar aqui agora, Rafael começou, não vai mais ser como antes. Já não é. Ele me olhou fundo, como se procurasse um último sinal de recuo. Você tem certeza? Demorei alguns segundos para responder, não porque eu não soubesse, mas porque dizer em voz alta tornava tudo real demais. Tenho. Foi aí que ele se aproximou, sem pressa, sem urgência, como quem respeita o momento. A mão dele subiu até meu rosto, parando a 1 centímetro da minha pele, esperando. Não afastei, não hesitei. O toque veio suave, quente. O polegar deslizou pela minha bochecha, lento demais para ser casual. Meu corpo inteiro respondeu. Fechei os olhos por 1 segundo. Quando abri, o rosto dele estava próximo demais. Isso não tem volta. Ele murmurou. Eu sei. O beijo não aconteceu. Não ainda. Mas os lábios quase se tocaram. A respiração se misturou. O desejo era quase palpável. Foi nesse instante que o celular dele vibrou.
Rafael se afastou lentamente, como se o mundo tivesse voltado a existir de repente. Ele olhou a tela. A expressão mudou. É o Eduardo. Meu coração disparou. Atende. Falei, tentando soar normal. Ele atendeu. A conversa foi rápida, casual. Eduardo perguntava algo banal. Rafael respondeu com a naturalidade de sempre. Quando desligou, me olhou com um meio sorriso carregado de ironia. Ele ainda confia. Por enquanto. Rafael se levantou. Eu devia ir. Devia. Mas nenhum de nós se moveu de imediato. Ele se inclinou mais uma vez, tão perto que eu senti a promessa no ar. Na próxima vez, ele sussurrou, não vai parar aqui. Quando ele saiu, eu fiquei sozinha no sofá, o corpo ainda quente, a mente em chamas. Eu tinha cruzado algo irreversível. Não tinha sido um beijo, nem algo que pudesse ser explicado facilmente. Tinha sido a escolha. Fogo à mão estava no fogo, e eu já sentia a pele arder. Fogo. Depois da visita de Rafael naquele sábado, algo mudou dentro de mim. Não foi culpa. Também não foi arrependimento. Foi consciência. A consciência de que eu já não estava apenas flertando com o perigo, eu estava vivendo dentro dele. Os 2 dias que Eduardo passou fora pareceram mais longos do que deveriam. Eu ocupava o tempo, limpava a casa, colocava séries aleatórias só para ter barulho. Mas, no fundo, meu corpo estava atento, esperando algo que eu fingia não esperar. Rafael não apareceu novamente. E isso me deixou inquieta. Parte de mim queria que ele viesse. Parte de mim agradecia pelo espaço. Era como se o desejo precisasse de silêncio para crescer ainda mais forte. Quando Eduardo voltou, me abraçou como sempre. Cheiro familiar, toque conhecido, seguro. E ainda assim, algo em mim estava distante. Eu o beijei, sorri e perguntei da viagem, mas sentia que uma camada invisível agora nos separava. Você está estranha, ele comentou naquela noite. Estranha como? Mais quieta. Sorri, tentando parecer natural. Cansaço. Ele aceitou a resposta. Sempre aceitava. Nos dias seguintes, Rafael voltou à rotina de sempre. Aparecia casualmente. Conversava com Eduardo. Ria. Agia como um amigo leal de sempre. Mas quando nossos olhares se encontravam, havia algo diferente. Um entendimento silencioso. Um acordo não verbalizado. Nós sabíamos o que estava pendente. Certa noite, os dois beberam um pouco mais do que o normal. Eu fiquei mais afastada, observando. Rafael falava animado, gesticulava. Eduardo ria alto. Aquela imagem me causou um aperto estranho. Como alguém podia confiar tanto e estar tão exposto? Quando Eduardo foi ao banheiro, Rafael se aproximou de mim. Você está diferente. Você também. Mentira. Ele murmurou. Eu só estou esperando. Esperando o quê? Você decidir. Meu coração acelerou. Eu já decidi. Então por que ainda foge? Antes que eu pudesse responder, Eduardo voltou. A conversa morreu ali, mas a pergunta ficou ecoando dentro de mim. Mais tarde, quando Eduardo adormeceu no sofá, Rafael se levantou para ir embora. Me acompanhou até a porta. O silêncio entre nós era pesado demais para ser ignorado. Isso está ficando difícil. Eu disse. Para mim também. Ele não merece isso. Eu sei. Então por que continua? Rafael deu um passo mais perto. Não me tocou. Porque você não me afasta. Fechei os olhos por um instante. Aquela verdade doía. Se alguém perceber, vai perceber. Você fala isso como se fosse inevitável. Por que é? Abri os olhos e o encarei. Você não tem medo? Ele sorriu de leve. Tenho. Então por quê? Porque tem coisas que queimam mais quando a gente tenta apagar. Aquelas palavras ficaram comigo depois que ele saiu. Fiquei parada, olhando a porta fechada, sentindo o peso real do que eu estava fazendo. Não era mais só desejo. Era risco. Era escolha diária. Naquela madrugada, acordei com Eduardo se virando na cama, me puxando para perto. O braço dele me envolveu com naturalidade. Um gesto simples, cheio de confiança. E foi aí que a culpa apareceu pela primeira vez. Não como castigo, mas como aviso. Fogo, fogo ainda queimava. Mas agora eu sentia o cheiro da fumaça. Fogo. Depois daquela conversa na porta, eu passei a sentir o peso do segredo em tudo. Não era mais só desejo escondido. Era tensão constante. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio parecia carregado de significado demais. Eduardo começou a me observar com mais atenção, não de forma desconfiada ainda. Era mais como quem sente que algo mudou, mas não sabe nomear. Às vezes, ele me olhava por alguns segundos a mais, como se tentasse me ler, e eu desviava. Sempre desviava. Rafael, por sua vez, ficou mais contido, menos ousado nos gestos, mais cuidadoso nas palavras.
Mas isso não diminuía nada. Pelo contrário, a contenção tornava tudo mais intenso, mais denso, mais perigoso. O desejo não estava mais nos toques, estava na espera. Numa tarde qualquer, Eduardo sugeriu que fossemos todos juntos a um barzinho novo, algo casual. Aceitei com um sorriso que me pareceu ensaiado demais. Quando chegamos, o ambiente estava cheio, luz baixa, música suave. Rafael sentou-se de frente para mim outra vez, como se fosse acaso, como se não fosse escolha. Conversamos, rimos, brindamos. Por fora, éramos 3 pessoas normais compartilhando uma noite comum. Por dentro, eu sentia o coração bater forte demais, como se estivesse sempre prestes a ser ouvida. Em um momento em que Eduardo se afastou para atender o telefone, Rafael se inclinou levemente na minha direção. Você anda distante. Você também. É medo? É bom senso. Ele sorriu de canto. Desde quando isso te impediu? Não respondi. Apenas sustentei o olhar. Um desafio silencioso. Foi então que Eduardo voltou mais rápido do que o esperado. O sorriso dele vacilou por um segundo. Nada evidente. Mas eu vi. Rafael também. A rachadura estava ali. Mais tarde, já em casa, Eduardo comentou casualmente. Vocês estavam conversando bastante hoje. Só conversa. Respondi rápido demais. Ele me olhou por alguns segundos. Assentiu. Mas algo naquele assentir não era aceitação. Era observação. Naquela noite, custei a dormir. O pensamento de que tudo podia ruir a qualquer momento me deixava inquieta. E de forma quase cruel, aquilo também me excitava. O risco já fazia parte do desejo. Era impossível separar. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Rafael. Precisamos falar. Meu estômago revirou. Respondi apenas. Onde? Onde ninguém escuta. Marcamos de nos encontrar em um lugar neutro. Um café afastado, quase vazio naquela hora da tarde. Quando cheguei, ele já estava lá. Sentado, calmo demais. Isso está saindo do controle. Eu disse, sentando à frente dele. Está. Eduardo começou a notar. Era questão de tempo. Você fala como se já esperasse por isso. Eu esperava. Inclinei-me para frente, baixando a voz. Você quer machucá-lo? Rafael me encarou sério. Não. Então por que continua? Ele demorou a responder. Porque agora não é só sobre ele. Meu coração acelerou. É sobre o que então? Sobre você. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que qualquer toque, porque tornavam tudo real demais. Se isso vier à tona, murmurei, não vai ter volta. Eu sei. E mesmo assim você está aqui. Você também. Saí daquele café sabendo que o tempo estava contra nós, que o segredo já não era tão secreto, que bastava um passo em falso para tudo desabar. Fogo ainda queimava, mas agora as chamas já eram visíveis. Fogo. Eu sabia que aquele seria o último ato antes da queda ou da libertação. Não havia mais espaço para fingimento. O segredo já respirava por conta própria, ocupava cada canto da minha mente, cada gesto meu ao lado de Eduardo. Naquela noite, ele chegou mais cedo do que o normal. O olhar sério, atento demais. Sentou-se no sofá sem ligar a televisão, sem o sorriso automático de sempre. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Quero te fazer uma pergunta. Meu coração acelerou. Sentei ao lado dele, sentindo o peso do momento. Você confia em mim? Ele perguntou. A ironia quase me fez rir. Quase. Confio. Respondi porque a verdade já tinha tantas camadas que essa era só mais uma. Então me diz. Ele hesitou. Eu posso continuar confiando no Rafael? O silêncio caiu entre nós como um estalo seco. A mão no fogo estava ali, exposta. Era agora. Respirei fundo. Pensei em tudo. Na segurança, no desejo, no risco, no que eu tinha provocado e no que já não podia mais negar. Eduardo. Só responde. Olhei nos olhos dele, pela primeira vez sem desviar. Nem todo fogo que parece seguro é. Ele franziu a testa. Demorou alguns segundos para compreender. Quando entendeu, o rosto perdeu a cor. Você está dizendo que... Estou dizendo que você confiou demais. O silêncio que veio depois foi pesado, denso e irreversível. Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos, andou pela sala como alguém tentando reorganizar o próprio chão. Com você? Fechei os olhos por um instante. Assenti. E com ele? Sim. Não houve gritos. Não houve cena. Apenas a quebra lenta de algo que já vinha rachado. Eduardo sentou de novo, o olhar perdido. Eu coloquei a mão no fogo, murmurou. E eu te avisei. Horas depois, Rafael apareceu, chamado por Eduardo. Eu estava ali, não por coragem, por consequência.
O confronto foi curto, direto, doloroso. Rafael não negou, não tentou se justificar, apenas assumiu. Eduardo mandou-o embora. Da casa, da vida, da confiança. Quando a porta se fechou, algo se fechou junto dentro de mim. Não era vitória, não era arrependimento. Era fim. Eduardo terminou comigo naquela mesma noite. Sem ódio, sem volta. Disse apenas: algumas queimaduras a gente carrega para aprender. Fiquei sozinha depois que ele saiu. A casa silenciosa. O eco de tudo que tinha sido dito ainda vibrando no ar. Eu provei que o fogo queimava. Mas também aprendi que depois da chama sobra cinza e a responsabilidade de viver com ela.